É uma boa, ele é muito prevenido, viu? Faz força pra ela receber, viu? Salve Deus. Vamos nos acomodar, por favor. Procurem todos sentar-se e vamos evitar agora o tráfego. Os que chegarem agora, procurem se acomodar onde estiverem, logo na entrada, por favor. Vamos deixar as devoções agora para depois dessa abertura, né? Vamos nos sintonizar. Graças a Deus. Meus mestres, meus irmãos, vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Como de tradição dessa corrente, domingo às 10 horas, é o dia dos nossos pretos velhos, é o dia dos nossos caboclos, é o dia dos nossos mentores e guias. Salve Deus. E só com a experiência de cada dia, aqui no desenvolvimento de único, é que vocês irão compreender, vocês novatos que chegaram hoje, compreenderam como é importante a gente ter uma sintonia com os nossos mentores, né? Porque a nossa vida é uma vida programada. E a coisa mais triste do dia de hoje, dos dias que correm, é a gente perceber quantas pessoas estão vivendo, né, sem ter vivido realmente. Quantas pessoas estão passando pela vida sem viver realmente. E a única vivência que nos interessa realmente é aquela que nós temos programado, cada um de nós, aquele programa, o cumprimento daquele programa que nós traçamos antes de nós chegarmos a esse planeta. Salve Deus. Eu pediria, por favor, aos seus recepcionistas para cessar o tráfego agora. Quem chegar, sente aí na entrada, por favor. Feche a porta. Ou nós paramos ou nós não fazemos a sintonia, não é? Por favor, sente-se em qualquer lugar onde estiver. Salve Deus. Nossa estadia aqui nesse planeta, a nossa trajetória, ela é dentro de uma programação espiritual, porque o nosso espírito sempre existiu. Ninguém sabe quando o nosso espírito foi criado por Deus, e também nós não sabemos quando o nosso espírito, aonde ele vai chegar ou como vai acabar. Não há possibilidade nenhuma nesta terra de nós sabermos. Nós sabemos apenas aquele trechinho da nossa trajetória espiritual, da nossa longa caminhada, desde partindo de Deus, aquele trecho que nós chegamos aqui nesta terra e nos tornamos conscientes através do nosso sistema, através dos nossos sentidos, através do nosso cérebro, através dos nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nosso corpo. Através desse instrumento de trabalho é que nós nos tornamos conscientes do nosso espírito aqui na Terra. E a partir dessa consciência que vai começando quando nós vamos crescendo, depois que nós nascemos, nós estamos tendo uma consciência gradativa. Vocês reparem uma criança, como ela vai percebendo as coisas do mundo, vai aprendendo, e todos se lembram a partir do momento que começaram a perceber a sua própria existência, não é verdade? Sim. Tem algum problema, meu filho? Qual é o problema? Ah, graças a Deus. Então procura prestar atenção aqui para o senhor sintonizar comigo, tá certo? Graças a Deus. Então, nós começamos nossa recordação da vida começa a partir de uma certa idade, na verdade. Nós só sabemos que existimos a partir já de depende, das pessoas variam conforme as circunstâncias, mas, por exemplo, raramente alguém pode se lembrar o que fazia com 1 ano de idade ou fazia com 2 anos de idade, né? Apesar dos processos atuais de regressão de idade,
mas pela natureza, as pessoas só se lembram a partir de uma certa idade e vão se tomando consciência da existência depois de já mais ou menos adultos. Aí é que nós temos uma plena consciência. É mais ou menos quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida e quando se manifesta, através de processos também naturais, a nossa mediunidade. A mediunidade, portanto, é uma superconsciência, é uma consciência mais nítida da nossa própria existência que se apresenta na vida de todas as pessoas. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, todos os seres humanos, quando chega num determinado ponto da sua vida, começa a aumentar o seu grau de consciência através da energia da mediunidade, da força mediúnica. Então, a primeira coisa que vocês que estão chegando hoje devem já registrar é que o fato de ser um médium não quer dizer excepcionalmente que é uma pessoa ligada ao espiritismo, ou que tenha que se ligar ao espiritismo, ou que tenha que ter esta ou aquela atitude, porque todos são médiuns, todos têm essa energia, porque é uma continuação da mesma lei que os vai tornando conscientes e que os torna responsáveis, assim digamos, com 18 anos, 17, 16, conforme as circunstâncias e os países e os lugares em que o ser humano habite. Então a sua plena consciência chega numa determinada idade em que a gente assume a responsabilidade. Assim como nós assumimos, então, a responsabilidade da vida civil, quando nós somos considerados adultos, adquirimos a nossa independência em relação aos nossos pais, à família, e dentro da sociedade adquirimos um lugar chamado de adulto, assim também na vida espiritual. Com a mesma força, com a mesma natureza, um prosseguimento do mesmo processo, nós nos tornamos conscientes gradativamente da vida transcendente. É quando nós começamos, então, a energia mediúnica se manifesta. Ela se chama ectoplasma, porque ela se manifesta fora do corpo. Você respira, você emite aquela onda, você, pelos seus poros, você emite e recebe constantemente um novo tipo de informações no seu íntimo, nas suas sensações, no seu coração, na sua mente. São as sensações que já começam a penetrar no plano do transcendental. Então a mediunidade é a coisa mais harmônica e mais natural que existe na humanidade. Agora, cada pessoa, então, assim como cada pessoa quando assume a sua idade adulta, como cada pessoa quando assume sua posição na vida, o homem vai trabalhar, a mulher se responsabiliza pelas atividades domésticas, vai casar, enfim, aquelas coisas que são naturais no nosso mundo social. Assim também, a mediunidade, existe um encaminhamento natural. O encaminhamento natural seria a pessoa se tornar religiosa. Veja bem, não é ingressar numa religião, não é necessariamente se converter a uma religião, não é necessariamente se tornar um membro mais ativo na religião aonde ele foi criado. Não, nada disso. Esse estado de religiosidade que nós atingimos com a manifestação das nossas energias mediúnicas, é um estado de religação. A palavra religião significa você se religar ao quê? Se religar ao passado que existiu antes de você e que, através dessa energia mediúnica, começa a se manifestar dentro de você. Você se religa a você mesmo. Então você começa a ter sensações, começa a ter preocupações diferentes daquelas que você tinha até aí, que era somente o seu mundo físico, que era somente, do princípio, você só se preocupava com o seu corpo. A criancinha só pensa em comer, né? E chora por causa de comida, de calor. O homem já se preocupa com outras coisas, já tem outras ambições. Quer dizer, essas preocupações, de repente, começa sobre elas a ser acrescentada outras preocupações de outra natureza. Você começa a se perguntar intimamente, todas as pessoas o fazem, como é que é Deus, como é que é a vida, por que eu existo, qual é a finalidade da vida. São pensamentos, são ideias que ocorrem a qualquer ser humano. Agora, a partir daí então, você deveria iniciar
como todos deveriam iniciar, um processo de reconhecimento do transcendental que o leva a quê? Assim como você, como adulto, é integrado, procura um emprego, procura uma situação, um estudo, uma universidade, uma escola, e a mulher costuma normalmente também procurar algo para agora no nosso mundo, unissex, né? Vai procurar também um emprego, mas até recentemente, quando ainda no meu tempo de infância, a mulher estava procurando um casamento, né? Mas isso muda, não tem importância. O fato é que todos procuram uma posição dentro da vida, na proporção em que assume a responsabilidade consciencial, que a sua consciência lhes comunica que ele já é um adulto e que é independente. Pois bem, no mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual, quer dizer, nesse mundo invisível, nesse mundo transcendente, nesse mundo que nós não conhecemos, a situação é a mesma. Na proporção que você vai tomando conhecimento daquelas forças que brotam dentro de você, você procura algo diferente, procura uma religião. Pois bem, tornar-se religioso é uma atitude, e o fato de escolher uma religião é um fato secundário que varia conforme a circunstância, a educação, os hábitos, aquilo que você conheceu ou desconheceu. Normalmente, esse é um problema angustioso. As pessoas começam a sentir uma sensação que estão em falta, mesmo aquelas pessoas mais empedernidas, mesmo aquelas pessoas que se dizem que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, mesmo aquelas pessoas que às vezes se encaminharam para o lado negativo da vida, que se marginalizam, que desrespeitam a sociedade e que se encaminham a situações, vamos dizer assim, diferentes dos seres humanos normais, mesmo essas pessoas têm sempre uma sensação de que estão em falta com alguma coisa. Eu já tive contato assim com os homens mais empedernidos, mais duros na sua existência, e eles sempre têm uma espécie de desculpa, dizem a vida: ah, você é religioso, você acredita, eu não acredito em Deus não, mas aquilo já vai indo uma preocupação que ele tinha por dentro dele. Por quê? Porque a preocupação de se religar, a preocupação da religião é uma preocupação biológica, é uma preocupação natural. Por isso que vocês não ouvem falar de nenhum povo do mundo, seja povo chamado de primitivo, seja povo chamado de selvagem, e seja povo chamado de civilizado, onde não haja religiões. Porque se não houvesse esse processo natural, por exemplo, os índios que não frequentam escola, que não têm contato com nenhuma igreja, e por que eles têm uma religião também? Então, não existe nenhum ser humano sem religião. Agora, o problema consiste no seguinte: simplesmente você tem um impulso, como você tem um impulso de arranjar emprego, de assumir a sua responsabilidade na vida. Na religião, você não assume a sua responsabilidade. Você simplesmente ignora o fato e você vai sendo angustiado, mas uma angústia que você vai pondo de lado, vai se preocupando mais com o mundo material, o mundo físico que te cerca, e entra num estado, então, de defasagem, um estado de desarmonia, e esta desarmonia é o que se manifesta generalizadamente na nossa humanidade atual, no nosso mundo de hoje. A ausência de religião. Não é a ausência de uma religião, não é o fato de não pertencer à religião, a uma religião organizada, a você ingressar como membro de um grupo religioso. Não é esse fato. É o fato de que o indivíduo debate-se consigo mesmo para eliminar uma coisa que o seu coração pede, a mente pede, e que chega num ponto, quando o indivíduo, então, às vezes, se debatendo nesse conflito, atravessa os anos e vai chegando na idade mais madura, então isso se torna angustiante. Por quê? Porque assim como existem as leis da natureza que trazem à sua consciência todos os fatos biológicos, assim também existe uma lei que vai te trazendo à sua memória a proximidade do quê? A proximidade do fim, a proximidade da morte. Então os homens passam a lutar, inventar processos filosóficos, inventar desculpas, porque aparece o medo da morte. E o medo da morte faz com que as pessoas comecem a cometer desatinos. Pois bem, quando essa mediunidade, essa energia, esse ectoplasma começa a ser produzido, se você tem a sorte,
se você se preparou anteriormente na sua vivência, na sua conscientização das coisas da vida. Se você está nessa condição, então você terá a sorte de encontrar uma religião, um grupo, alguém a que você se ligue, em que você pode naturalmente harmonizar-se com esse próprio destino, com o destino transcendental que foi traçado para você, para nós, antes do nosso nascimento e que um dia vai se completar depois do nosso desaparecimento, depois do nosso desencarne. Isto é que vocês vieram fazer aqui hoje. Vocês são aquelas criaturas privilegiadas cujo despertar para a realidade das suas próprias vidas o trouxe até este grupo, como poderiam ter sido levados a qualquer outro grupo e talvez encontrado solução também, porque cada um encontra as soluções de acordo com a harmonia que ele estabelece com o seu grupo social. Ninguém se realiza na casa dos outros. Vocês vieram aqui porque aqui é a sua casa. Por uma razão ou por outra, por manipulações misteriosas do destino, você é vindo até aqui, porque aqui você tem uma sintonia, porque aqui você tem os seus irmãos esperando, aqueles que você não está conhecendo no momento, mas que depois com a convivência você vai descobrir que conhecia há muito tempo. Nós somos um grupo especializado, nós temos uma missão determinada nesta terra, a nossa missão é exatamente essa, de servir de anteparo, de servir de intermediários entre a civilização, o mundo que está morrendo e o mundo que está nascendo. Porque, gente, o mundo não acaba. Esse medo do fim do mundo é o medo da morte. Quando o sujeito tem medo do fim do mundo, que um dia vai explodir tudo, que vai acabar tudo, no fundo ele está transmitindo apenas aquele medo que ele tem de ele se acabar. Porque nós sabemos que inexoravelmente esse nosso corpo só tem uma duração determinada. E não vai além disso mesmo. Ninguém conseguiu até hoje superar a morte física. Ninguém conseguiu superar as leis que regem a nossa vida física. Então essa preocupação, nós temos exatamente a nossa missão, o nosso grupo, é de servir de intermediário para essa fase da civilização, esse quinto ciclo que está passando para o sétimo ciclo, e quando tiver completado o sétimo ciclo, terá terminada essa fase da Terra, então outra fase já está nascendo, outra civilização já está a nascer. E se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, você vai perceber que as manifestações dessa nova civilização que já está nascendo, ela se faz presente todos os dias na sua vivência. Olhe para as criancinhas de hoje. Veja, por exemplo, teus irmãozinhos, teus filhos, teus netinhos, e observe como é que eles agem. Observe como é que as crianças, há uns 10 ou 20 anos atrás, eu não me lembro, eu me surpreendi muito porque chegou nos meus ouvidos notícia, olha, o filho de fulano nasceu de olho aberto. E antigamente todas as crianças nasciam de olho fechado. E depois começaram a nascer de olho aberto. Hoje é normal, a criancinha nasceu, já põe até um colíriozinho, né? Porque já vem com o olhinho aberto, porque ele já está numa nova fase. Já começa a haver uma manifestação no mundo biológico dessa nova fase, no mundo físico. As crianças tomam consciência, as crianças se manifestam, as crianças falam coisas diferentes. Por quê? Porque elas já estão preparadas para um outro mundo, para um outro sistema, talvez até físico. Nós não sabemos, nós não temos muita possibilidade de penetrar na mente divina, saber os acontecimentos, nós somos limitados à nossa memória física, mas a gente percebe pela intuição espiritual de que algo de novo está acontecendo. E isso vai se manifestando cada dia mais intensamente. A novidade é fenômenos, situações que não existiam até aí, fenômenos e situações que nós nunca imaginaríamos que existissem. Por exemplo, hoje é coisa quase comum, porque está começando o fenômeno se manifestar, espíritos se transferirem de uma dimensão para outra. Não é a materialização, é uma transferência. Você está sentado, daí a pouco a teu lado está sentado um outro sujeito, e você nunca viu aquele sujeito, e você pergunta, de onde ele saiu? E você conversa com ele, acha a conversa um pouco estranha, mas ele é quase normal. E daí a pouco, quando você vai virar para dizer para ele aquele desaforo que você queria dizer, ele não está mais.
não é mais. Nós temos um caso no momento que nós estamos nos preocupando e que é missão, que Neiva está cuidando para que nós possamos dar uma solução de uma pessoa, de uma senhora, um casal e um senhor já maduro que não tinha religião. Este senhor, a cunhada dele, se apaixonou por ele, dessas paixões que surgem. E ele, como se manteve na mesma linha, ela então suicidou-se, se matou. Agora, essa mesma senhora que se suicidou, aparece, fisicamente quase, ele sente a presença dela, passa a mão na cabeça dele, porque é um espírito obsessor, é um espírito desatinado, que perdeu completamente a noção da realidade. E então ele veio apavorado, porque a mulher também percebe a presença dessa outra, né? Que ela não sabe explicar, mas tem sempre a sensação que tem mais alguém dentro de casa. Eles estão comendo na mesa, parece que tem alguém sentado com eles ali. Então ele correu para cá, e Neiva está cuidando do assunto, já comunicou aos mestres, aos nossos príncipes, que são os nossos adjuntos, já explicou, já disse que nós não temos, porque no princípio, quando o caso tinha chegado ao conhecimento somente dos mestres, ele pediu socorro ao templo. Então os mestres foram lá fazer um trabalho na casa dele. Fizeram um trabalho, como nós fazemos às vezes, com muita excepção e com muita relutância, um trabalho espiritual na casa de uma pessoa. Nós não gostamos desse tipo de trabalho, preferimos que as pessoas venham até aqui. E foi feito o trabalho, o doutrinador fez a entrega, tudo bem, ficou todo mundo feliz. Voltaram para cá, né? Dizemos, mais um problema resolvido. E tiramos o espírito obsessor daquela casa. Mas, no dia seguinte, o espírito estava lá de novo. Aí os mestres começaram a se apavorar. Daí que chegou o conhecimento de Neiva. E Neiva olhou, isso é muito simples. Vocês estão acostumados a entregar o espírito, e esse espírito simplesmente vai para o outro plano, para outra dimensão. Aí, no caso, vocês fizeram a entrega. A mulher, simplesmente se escondeu na outra dimensão. Se escondeu na outra dimensão, né? E quando vocês saíram, ela voltou para essa dimensão. Então é um fenômeno, como os mestres perguntaram, como é que fazemos? Nós temos que dar um jeito? E a Neiva disse, não, meus filhos, nós estamos preparados para isso. Vocês precisam só de um pouco mais de instrução, de reorganização, como de fato está sendo tudo reorganizado, porque não é só esse fenômeno, existe esse, e foi mencionando os casos que ela tem resolvido, porque ela é senhora da magia, ela é a senhora das 7 luas, ela é capaz de manipular as energias mais profundas da alta magia, é um espírito que tem milhares de anos de experiência nesse planeta, então ela já tinha resolvido esse caso, aquele caso, e foi nos contando então os casos que nós nem tomamos conhecimento, mas que já cai dentro dessa categoria, já fora de uma natureza conhecida por nós. Então são manifestações de uma nova situação que já estão aparecendo. O fato das crianças vocês podem observar mais fácil. Prestem atenção nas suas criancinhas e não tentem dominá-las na base da força, procurem compreender melhor, porque elas já são espíritos do 3º milênio. Elas já estão na iminência do 84, que é a data mais ou menos prevista para as grandes transformações que vão se operar. Então, o que acontece? Todos nós, vocês chegaram a esse grupo, porque vocês têm uma afinidade com esse grupo, porque a tarefa deste grupo é uma tarefa bastante diferente das habituais das religiões que nos cercam. Por isso vocês tomem cuidado de nunca criticarem uma religião, de nunca falarem aquela religião não é boa, aquele homem é dessa religião ou daquela, porque cada uma está enquadrada dentro dos seus princípios, cada uma está executando a tarefa de acordo com aquilo que ela foi preparada. Nós fomos preparados realmente para trabalharmos nas 2 dimensões. Nós trabalhamos no plano, vocês reparem o doutrinador, tem um sinalzinho assim, um traço, com 2 pontinhos, um em cima e um embaixo. Nós trabalhamos no plano etérico, nós trabalhamos no campo da magia, nós temos uma clarividente que é capaz, que conscientemente vai e vem de um plano para o outro, que tem as informações
que nós podemos nos antecipar às coisas que vão acontecer. Então você veio para um grupo extremamente especializado, porém, você não chegou aqui por puro acaso, chegou aqui porque você foi atraído, você foi trazido pela trama do seu destino até chegar até nós, porque você tem compromisso com essa corrente. E se você não tiver, você não tenha dúvida nenhuma, você não permanecerá. Não porque alguém te expulsará daqui, graças a Deus, não existe isso. Porque você mesmo não vai se sentir bem aqui dentro. Pense, porque a nossa missão é uma missão bastante árdua, difícil mesmo, é uma missão de grande responsabilidade. Pai Seta Branca é o mestre planetário, é o governador deste país, talvez deste planeta, não sei até que ponto, mas deste país ele é o governador do Brasil, é o governador espiritual, e ele está preparando este grupo, está preparando esta terra, está preparando um bocado de uma região em que a semente, o começo da nova civilização, já está se preparando, já está se fazendo. As ideias que nós ventilamos aqui dentro, qualquer mestre nosso, quando ele conversa com uma pessoa lá de fora, as pessoas geralmente ficam encucadas. Como é que no Vale se fala dessas coisas? Os conceitos que existem aqui dentro, os conhecimentos já são diferentes dos habituais. Os religiosos que nos procuram, vêm fazer estudos aqui dentro, eles não conseguem entender como é que milhares de pessoas comuns, normais, geralmente as mais sofridas, geralmente pessoas que vêm para cá, nós missionários, sempre somos despojados das nossas realizações mais caras, que são as relações materiais, que vêm para cá são sofridos, são angustiados. Não são os melhores da vida, nem os mais ricos, nem os mais cultos, não, são aqueles. E nós, esse grupo, faz esse trabalho maravilhoso que todos esses anos vão tomar em conta somente a fase aqui nesse local, no Vale do Amanhecer, os fenômenos que já foram feitos. Então, todos os dias nós realizamos verdadeiros prodígios de realização espiritual, passa desapercebido, por quê? Porque para nós outros isto é normal. Nós temos tarimba, nós temos experiência, nós fazemos essas coisas por naturalidade. Hoje sair uma pessoa, deixar uma cadeira de roda para trás aqui é coisa comum, mas nós nem reparamos no assunto, tão habituados que nós estamos. Muitas vezes vocês olham esse radar, eu vejo o sujeito chegar na cadeirinha de roda dele, né? Entra para lá, para os tronos, não sei o quê, aquele barulho, aquela confusão. Daí a pouco eu chamo o recebedor: moço, o que está fazendo com a cadeira ali? Aí ele disse: mas o cara está ali. Não está, não, já foi embora. Já foi embora. Tem até casos de cadeira de roda nova que ficou aí para trás. Essa cadeira é nossa? Você comprou? Nós compramos? Alguém comprou? Não. Salve Deus, recepcionistas. Pelo amor de Deus, faça o que eu peço. Onde estão os recepcionistas? Márcio Japuati, eu estou invocando você nesse instante. Parece-me que os recepcionistas não estão funcionando. Salve Deus. Entenderam? Esses fenômenos nós aqui fazemos e achamos natural. Mas quem olha lá de fora, sabe que isso não se faz lá fora. Algumas, vocês ouvem falar de prodígios, de pessoas que operam, enfia a faca na barriga do sujeito, tira o fígado fora, opera. Você ouve falar de fenômenos, mas são fenômenos isolados. Pessoas que tinham suas vocações, espíritos às vezes transcendentais, espíritos tradicionais desse planeta, e que por uma razão ou por outra não encontraram as suas correntes, não formaram as suas correntes. Então esses fenômenos o que fazem? Em vez de ajudar a humanidade a crer em algo mais, a se encaminhar para algo mais, não, apenas provoca aquela cisão entre a ciência e a religião. Todos esses casos de operações violentas, de milagres, de fenômenos assim, paranormais, esses fenômenos não ajudam a humanidade, porque levam simplesmente à descrença ou à separação entre as duas bases do ser humano, que é o seu aspecto científico e o seu aspecto religioso. Então, aqui os fenômenos acontecem com toda naturalidade. Por quê?
porque esses fenômenos estão enquadrados dentro de um processo, dentro de uma filosofia que se chama a lei do auxílio do Mestre Jesus, a escola do caminho. Então, vocês que chegaram hoje vão a reaprender aqui a sintonizar com o seu Cristo interior. Vão reaprender aqui a se enquadrar na lei de Jesus, que é a lei do amor, a lei da humildade, a lei da tolerância, a lei do perdão, do perdoar 70 vezes 7. Porque, paralelamente ao desenvolvimento da sua capacidade científica, paralelamente ao desenvolvimento dos seus poderes mediúnicos, você vai desenvolver também a sua capacidade de autodomínio dentro de uma filosofia que diz: aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Dentro dessa filosofia, e o que você tem que fazer para aprender? Você que chegou hoje, terá que estudar grandes livros? Terá que se aprofundar em grandes coisas? Não. Você terá que exclusivamente cuidar de você. Se enquadrar no que nós chamamos aqui de conduta doutrinária. Você passa a ter um ponto de referência. Você sabe perfeitamente que o que você fazia até agora, você não tinha muita noção do que era certo e do que era errado. Na vida aí fora, nessa agressividade da vida, o caminho. Então, vocês que chegaram hoje vão a reaprender aqui a sintonizar com o seu Cristo interior. Vão reaprender aqui a se enquadrar na lei de Jesus, que é a lei do amor, a lei da humildade, a lei da tolerância, a lei do perdão, do perdoar 70 vezes 7. Porque, paralelamente ao desenvolvimento da sua capacidade científica, paralelamente ao desenvolvimento dos seus poderes mediúnicos, você vai desenvolver também a sua capacidade de autodomínio dentro de uma filosofia que diz: aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Dentro dessa filosofia, e o que você tem que fazer para aprender? Você que chegou hoje, terá que estudar grandes livros? Terá que se aprofundar em grandes coisas? Não. Você terá que exclusivamente cuidar de você. Se enquadrar no que nós chamamos aqui de conduta doutrinária. Você passa a ter um ponto de referência. Você sabe perfeitamente que o que você fazia até agora, você não tinha muita noção do que era certo e do que era errado. Na vida aí fora, nessa agressividade da vida, você não sabia se você agredindo estava certo ou você estava errado, né? Como aqueles habitantes de uma cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, que não sabe se matar é bom ou é mal, porque você não levando um revólver, você pode ser morto. Não é assim que está a história? Pois bem, essa falta de discernimento você tinha até agora, mas a partir de agora você não terá mais. Você sabe perfeitamente, se você já sabia antes e não sabia antes, saberá daqui para adiante o que é certo e o que é errado, como é que você deve se comportar, como você deve conduzir seus pensamentos, seus sentimentos, seu relacionamento com as pessoas, na sua casa. Você vai se lembrar aqui, vai aprender aqui, que é muito melhor perdoar, é muito mais negócio ser humilde, é muito mais negócio amar do que odiar. Você vai aprender por conta própria, ninguém vai discutir isso na sua cabeça. Você vai perceber e vai se desenvolver harmoniosamente, de acordo com as suas pretensões, preservada a teu livre-arbítrio. Ninguém faz nada aqui que não queira fazer. Ninguém irá buscar você em sua casa ou perguntar: por que você não veio trabalhar hoje? Seu único arbítrio é a sua própria consciência. Então, o teu progresso aqui estará condicionado à tua própria vontade. Você vem quando quer, faz o que quer da sua vida e você receberá todas as informações necessárias e se colocará à disposição ou não. Por isso nós temos 30, 40 mil médios, temos, digamos, 1.000 médios operantes, 2.000 médios mais ou menos operantes, né? 3.000 mais ou menos constantes, mas é porque nós não controlamos nada disso. Que o bom médium para nós não é aquele que tenha maiores conhecimentos, que tenha maiores universidades, ou que tenha maiores aparentes disposições, é aquele que tenha maiores comparecimentos que está presente aqui. Porque a multidão nos procura todos os dias.
Agora diminuiu com as chuvas, com não sei o que da gasolina. Amanhã as dores aumentam e proporcionalmente o nosso tempo se enche mais. Alguém tem que atender. Quem é que vai atender? É aquele médico que está presente, que está disponível. É aquele cujo coração vibra conosco. É aquele que sente a sua necessidade de trabalho para a sua realização. É aquele, muitas vezes, que já chegou um pouco atrasado e está doido para completar a sua tarefa. Certo? Então, o bom médio aqui, existe um provérbio aqui sertanejo, que se fala muito na Casa Grande, que diz assim: cavalo bom é aquele que cerca o boi na hora, né? Então, o nosso médio bom é aquele que cerca o cliente aqui na hora, que está pronto para atender, que não tem horário para ir dormir, né? E é o melhor exemplo, o melhor médio que nós temos no Vale, na corrente, chama-se Neiva, porque é a última a ir dormir todas as noites, né? Então, está sempre presente. É muito difícil uma tia Neiva ausente. Mesmo que ela não esteja presente no lugar que você quer para falar com ela, ela está presente em algum lugar sempre. Nunca para de trabalhar. Ela é o melhor exemplo que nós temos. Então, nós temos um espelho vivo. Quer dizer, a pessoa mais sabida aqui de dentro, aqui tem a bagagem maior, que poderia viajar se quisesse, inclusive, podia, né? Porque já cumpriu uma missão de 20 anos, é que trabalha mais que todo. Eu duvido que haja um mestrão aqui que acompanhe o ritmo de Neiva. Duvido, inclusive eu. Não consigo mesmo. Chega num ponto e eu baquei. E ela está ali por mim. Entretanto, ela tem tuberculose, ela tem 30% da área pulmonar apenas, né? E tem 20 anos de trabalho duro, mas está sempre pronto. Então, vocês têm tudo aqui, graças a Deus. Sejam bem-vindos, portanto, à sua casa. Esperamos que vocês se realizem aqui. Não se preocupem com a doutrina. Pode deixar que a doutrina vai ao encontro de vocês. Aqui é o único lugar que se ensina quando o sujeito quer ir para o norte, a gente indica assim, que nem esquerda de Goiânia, vai para o sul, né? Você sabe que esquerda do Goiânia é para cá. Então é assim, quando você não se preocupe, deixa que as coisas virar ao seu encontro, cuide somente de você. Pensa em você, todo o tempo. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Não te preocupes mesmo, porque é com você que você tem responsabilidade, porque você é a única pessoa no mundo que você manda realmente. Já experimentou? Experimente isso que eu estou falando. Pense um pouco se tem alguém no mundo que você tem autoridade. Alguém. Sua mulher, seu marido, seu filho. Você tem autoridade assim relativa, a certo ponto, mas a maioria, 90%, você não manda em ninguém. Você manda em você mesmo. Agora, eu pergunto, vocês chegaram aqui novatos, inexperientes, não sabem ainda, é a pergunta que vocês deveriam se fazer. Até que ponto vocês realmente mandam em vocês mesmos? Até que ponto vocês comandam sua alma? Coloca sua alma a seu serviço? Até que ponto você comanda seu corpo? Faz o que você quer e não o que o seu corpo quer fazer? Então, você vai aprender exatamente a desenvolver o comando de você mesmo. E com o comando virá um entendimento. Com o entendimento virá a percepção. E daqui a pouco você começa a manifestar as suas qualidades mediúnicas e você também terá que exercer um comando sobre elas. Não adianta o médium aqui não é comandado, ele é comandado por si mesmo. E graças a Deus, uma das coisas que os grupos espíritas mais estranham é ver o perfeito controle dos nossos médiuns. O médium incorpora, desincorpora, o médium doutrina, o médium comanda, o médium entrega, o médium faz. Quem manda aqui são os médiuns, não são os espíritos? A primeira pergunta que você vê aqui é assim, bom, quem manda aqui dentro são os médiuns, são as pessoas. E eu confirmo, quem manda aqui somos nós. Nós outros, porque nós temos a responsabilidade. Os espíritos superiores, esses que estão aí sobre as suas cabeças pairando agora, esses pretos velhos, esses caboclos, eles vêm na lei da humildade. Eles já são humildes pelo fato de se transformarem, vestirem a roupagem de caboclos e pretos velhos. Já dão uma demonstração de humildade de chegar até aqui nesse planeta pequenininho para vir trabalhar. São espíritos de alta luminosidade. Os pretos velhos, falando de mais tradicionais dos planos espirituais.
são os grandes campeões do espiritualismo. Eles chegam aqui e vêm e atendem principalmente a sua humildade. Então eles estão por aí pairando sobre vocês. Mas tem uma coisa, eles não incorporam se um doutrinador não fizer uma puxada ou se o médium, se o aparato não se concentrar. Ele obedece, portanto, ao comando dos doutrinadores. E o espírito sofredor, este obedece mais ainda, porque nós temos os poderes sobre ele. Nós podemos controlar, tirar, remover, transferir para outro plano. Então nós temos um controle sobre tudo. Quem manda aqui somos nós. A responsabilidade é nossa. Então é o único caso de espiritismo. Vocês que já passaram pelos seus terreiros, pelas suas macumbinhas, já passaram pelos seus esoterismos, vão saber que é o único lugar do espiritismo em que quem manda somos nós, os homens, os seres humanos. Espírito não manda aqui dentro. Certo? Nesse sentido da vivência cotidiana do controle do fenômeno mediúnico. Agora é lógico, nós somos comandados pelo plano espiritual, porque nós dizemos: Senhor, faça-se de mim segundo a tua vontade, né? Então nós nos entregamos ao sistema crístico com toda humildade. Quem comanda realmente toda esta corrente é Pai Seta Branca com seus ministros, e a clarividente nem ela comanda, ela só traz os comandos do céu para nós. Graças a Deus, nesse sentido amplo, perfeito, da verdadeira realidade espiritual, tudo é comandado pelo plano espiritual, porque nós não fazemos nada de nossa lavra. Eu sento naquela mesa para vir para cá, para dizer assim: eu me entrego ao teu serviço, meu Pai. Para Pai João, principalmente, que eu apelo mais, que é o grande doutrinador Pai João, esses discursos aqui, eu não posso dizer que é ele que está falando, porque aí eu teria muita pretensão, né? Mas não é minha autoria, não. Eu não tinha capacidade para isso. Eu estou mediunizado, estou deixando que o Espírito fale por meu intermédio. Isso fazem todos os mestres aqui. E muitas vezes pensam que são eles que estão falando, né? E ficam até muito orgulhosos. Vai ver, não é, não. É um preto velho que está ali por trás, soprando na orelha dele, como está Pai João aqui, provavelmente. Eu não enxergo, não vejo, não enxergo um palmo dentro do nariz, não posso saber. Mas eu tenho certeza, porque já me disseram isso. E quem me disse merece muito crédito, porque chama-se Tia Neiva, né? Salve Deus. Entenderam, meus mestres e meus irmãos? A grandiosidade do que vocês vieram fazer, a importância do fato de estarem sentados aí nesse banquinho. E vocês outros veteranos, que já começaram ontem, anteontem, e que estão aqui alguns há 20 anos, compreenderam a importância desse trabalho, dessa corrente? Compreenderam por que é possível a gente, com todas as dificuldades da vida, com chuva, né? Lama, vem da Ceilândia, da Guairoba, vem aí com a sua malinha de médio na mão, com o seu uniformezinho, porque você está fazendo um gesto grandioso? Por que nós temos certeza das coisas? Por que nós inspiramos confiança às pessoas? Por que as outras religiões vêm aqui fazer pesquisa e nos admiram, nos respeitam? Ninguém nos ataca. Olha que vocês conhecem, que já passaram pelo seu candomblé, sabe o que significa uma demanda, né? Como é triste uma demanda. Nós não temos demanda com ninguém. Nós estamos aqui, este anelzinho que a gente carrega, diz assim: estou em paz com o universo. Estou em paz com todo mundo, porque eu não brigo com ninguém, não tenho intenção nenhuma. E ninguém briga comigo também. Quem pode resistir ao fato? Não, meu irmão, está certo. Você, fulano fez isso? Não, deixa para lá. Vamos perdoar. Perdoar quer dizer esquecer, deixa para lá. Quantas vezes você vai fazer isso? O plano está cada vez pior. 70 vezes 7. Né? Se uma pessoa te pedir para caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Se ele te pedir o paletó, você dá também a camisa. Isso quem falou foi o Mestre Jesus. Parece uma coisa estranha, está ali escrito no Evangelho. E o Evangelho, nós praticamos o Evangelho todos os dias. Nós nem nos preocupamos em ler o Evangelho escrito, porque nós temos esse Evangelho vivo todas as horas, todos os dias, os acontecimentos. E eu desafio qualquer teólogo que exista aqui, ou exageta, que vá olhar, pode ler o Evangelho inteirinho, de ponta a ponta, que ele vai encontrar tudo aqui dentro. Não há contradição, em absoluto.
Não há um gesto, uma palavra que tenha transpirado do Mestre Jesus que nós não estejamos vivendo intensamente nessa época moderna, nessa época de agressão, nessa época de desagregação moral, nessa época que nós estamos vivendo de guerras e rumores de guerra. Não é? Tudo bem. Então, se está tudo bem, tem uma coisa. Acima de tudo isso, você tem que viver com alegria. Porque não se admite um médico com cara emburrada, um médico com cara fechada, queixandinho, chorandinho, para atender uma pessoa que vem aqui em busca de socorro, não é verdade? Então você ainda vai viver com alegria. Umas vestes tão bonitas, estas mestres nossas, essas nossas ninfas, parecem rainhas trafegando num palácio. É bacana. Os nossos jaguares são assim varonis, graças a Deus. E quando eles são chechelentos, como se diz, quando eles estão todo ruim, a gente pega, moço, você precisa de um trabalho, vai para o trono, vai. Porque não se aceita ninguém com o cara amarrado aqui dentro. Graças a Deus, né? Se nós estamos aqui para ser a esperança do mundo, como é que nós vamos viver desesperados? Isso não seria um absurdo, uma contradição. Salve Deus! Deu para vocês entenderem a mensagem? Vocês que estão começando hoje, deu para entender o que vieram fazer aqui dentro? Né? Isto desse entendimento, agora vocês se encaminham mais fácil. Os mestres estão lhe esperando de boca, que todos os instrutores tarimbadíssimos, sabendo o que falar, o que dizer, o que fazer com vocês. Por isso eu digo, não se preocupe de correr atrás da doutrina. Deixa que a doutrina vá ao encontro de vocês. Deixa que as coisas cheguem na hora certa. Presta atenção somente numa coisa, no teu radiozinho, que é você mesmo. Presta atenção nos seus ais, nas coisas que você tem dentro de você, os seus pensamentos. Controla a única coisa que você pode mandar e controlar, que é você mesmo. Se você se controlar e se sintonizar direito, então todas as ondas vêm e te pegam e você apreende, não depende de grandes estudos e profundidade. A melhor escola aqui é a da vida. Apesar disso, para aqueles que têm hábitos, nós temos livros escritos, tem uma livraria, tem 5 livros escritos sobre a nossa doutrina, tem folhetos, tem tudo que você quiser aqui dentro. Não é por falta de material que você vai. E nós pedimos a única coisa para você não toma álcool. A partir de agora, você tem que não tomar nem uma gota de álcool, nem por brincadeira, nem remédio. É a condição, a única condição fundamental para você entrar nessa corrente. E também nós te pedimos que, se você entrou numa corrente grandiosa dessa, você não vai querer misturar com as outras cujas missões são de outra natureza, certo? Respeite as outras, mas não misture duas, que não dá certo, né? Não frequentar outros lugares. Eu chego assim, às vezes absurdo, porque nem todos compreendem, nem todos aceitam, e cada um vive segundo a sua autonomia, né? Mas eu sei de casos de médico que às vezes vai para uma macumbinha, lá para tirar uma coisa. Se ele soubesse a sujeira que ele vai fazer, quer dizer, ele é como penetrar num poço preto, como se chama na minha terra, né? Salve Deus. Então, vocês têm tudo o que é necessário, todas as informações. Agora os mestres, nesse trabalho de instrução, nesse instante vocês estão em contato com todo o trabalho nosso de sintonia com a falange dos pretos velhos, dos caboclos, que são os que garantem toda a nossa existência, e vocês estão com eles perto de vocês. Esses mestres vão fazer a puxada, quer dizer, autorizar os caboclos a se incorporarem em vocês, não é? Ou autorizarem suas princesas a fazer a sintonia, e não tem mais nada a dizer. Vamos nos preparar. Salve Deus. A Edelva está me lembrando. Não, eu também lembrava. É que eu estava com vergonha de falar. Salve Deus. Não, eu digo assim, a sua participação monetária, a sua participação pecuniária, a sua participação financeira aqui no Vale. Olha, não se preocupe. Nenhum de vocês veio aqui para ficar mais pobre, graças a Deus. De acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que você queira, você procura a secretaria e procure colaborar conosco financeiramente, porque nós praticamos o que se chama a autonomia financeira. Nós não aceitamos dinheiro de ninguém.
Nem a corrente pode aceitar um tostão, nem vocês individualmente, um tostão pelo seu trabalho mediúnico. Então, nós temos que viver de alguma maneira, né? Temos que construir, temos que manter essas coisas, e é a colaboração de todos, cada um dando um pouquinho, tudo bem, né? De maneira que, de qualquer sorte, nós não dispensamos isso, mas também não vamos policiar você, né? Assim como nós não vamos saber se você veio trabalhar ou não veio, ninguém se preocupa com o ausente aqui, né? Também nós não vamos preocupar em saber se você deu dinheiro ou não deu dinheiro, mas seria bom que você desse, porque tem uma secretaria que faz uma coletazinha lá, tem as rifas dos carros, tem uma série de coisinhas que você pode colaborar conosco, sem se empobrecer muito, né? Salve Deus. Hein? Salve Deus. Agora então vamos fazer uma sintonia. Olha, antes de levantar, espera um pouquinho. Eu quero que vocês entendam bem essa sintonia. Os planos espirituais que foram organizados por nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles 18 anos, entre os 12 e os 30 anos, Jesus passou como um arquiteto construindo um universo. Ele estabeleceu a relação entre os planos, estabeleceu os poderes de cada plano, estabeleceu as qualidades, fez os planos etéricos. Então, a partir desse momento, passou a haver uma escada, por isso que ele foi chamado grande pontífice, que vem de ponte, passou a haver uma escada entre o céu e a terra. Havia um acesso, uma relação entre o mundo espiritual superior e o mundo físico. E nessa organização, então, os mundos intermediários, eles são os mundos que nós vamos atingindo gradativamente. Nós somos comandados nessa corrente por um ponto do espaço, uma cidade do espaço, que chama-se Manhante. Ali nós chegamos, é a nossa meta, porque de Manhante é que nós somos enviados para os planetas de origem. É a plataforma espacial que nos pertence. É como esses satélites que ficam voando pelo ar aí. Nós temos uma plataforma espacial, um lugar, um mundo chamado Manhante. Manhante é a base de todo o nosso trabalho, da onde vêm os comandos do plano espiritual, da onde são removidos os espíritos que passam por aqui, e então a base do nosso trabalho é um hino chamado Manhante, que todos vocês vão cantar. Que em todos os lugares onde existe um templo se canta esse hino. Agora, enquanto nós estivermos cantando, abre-se-á em Manhante grandes altos-falantes, que são distribuídos os sons para os planos espirituais, e vai mais, nesse som irá todo o ectoplasma, todas as energias que são supérfluas para vocês, para nós outros que estamos aqui. A partir desse instante haverá uma manipulação de energias naquela onda sonora, na comunicação interplanos. Essa energia vai beneficiar espíritos que estão esperando nos hospitais espirituais, espíritos que estão em desespero, que estão precisando ser socorridos, e tudo é socorrido com energia, né? Então, quando vocês estiverem cantando Manhante, estejam sempre compenetrados, seja agora, seja na hora que vocês se preparam naquela fila para o trabalho. Lembre-se sempre que é a abertura com a sua casa transitória, que é a abertura de Manhante, e a importância que isso se reveste. Então nós vamos cantar todos juntos Manhante agora, vamos nos mediunizar através desse processo, vamos dar sintonia aos nossos guias particulares, nossos amigos espirituais, e vamos prosseguir o dia de hoje, né? Inclusive garantindo a semana toda em termos de energia particular. Salve Deus. Manhante, do astral superior. Senhor, faz a minha preparação para que nesse instante possa eu estar contigo. Ó grande Deus, Xalá, ordena intercâmbio. Tapir, chamar. Tapir, chamar, intercâmbio, Xalá mandou. Ó Tapir, ó Batalá, salve, Xalá, salve. Simiroma do grande Deus, Xalá. Tapir, grande orixá. Ó povo de Obatalá, ó povo de Batalá. Assim trago meus olhos e meus ouvidos e minha boca para serem dados e repartidos.
Entrego a Ti, meu Pai, os olhos meus ouvidos, minha boca para alimentar os repartidos, por tapete do Senhor naquela semente. Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas se nós perdoarmos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, dos males que ainda residem em nós, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do poder, do reino e da glória por todos os séculos sem fim. Agora, por favor, todos levantem os braços, firmes, assim, bem esticados para frente, os dedos abertos, assim. Abram os dedos assim. Fechem os seus olhos. Agora, fechem os seus olhos. Mergulhe dentro de si mesmo. Lembre-se que junto a você tem poderosos espíritos de luz, trazendo todas as energias, trazendo toda a sintonia com o plano espiritual. É o teu momento transcendente. E repitam depois de mim, por favor. Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que nesse instante possa eu estar contigo. Salve Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Quem tiver com